Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de implantação e logística de canteiro de obras, tá bom? Pessoal, vamos fazer um breve recapitulando, né, do que a gente aprendeu até agora, e a gente continua com o conteúdo da aula de hoje a partir desse recapitulando, né? Bom, a gente começou, né, lá na primeira aula falando do que era logística, né, quais são os principais conceitos de logística, que logística é o planejamento de algo, a implementação desse planejamento e o controle desse planejamento, né, e do fluxo de informações referentes a ele. A gente viu que logística ela vem, né, sendo usada no nosso dia a dia todo o tempo. Ela só foi realmente aplicada em canteiro de obras quando passou-se, né, a utilizar logística no ambiente, né, empresarial. E a gente viu que a logística no canteiro de obras era muito importante, porque a gente tem uma área muito heterogênea. Eu tenho muitos tipos de pessoas trabalhando, muitos profissionais diferentes e muitos tipos de materiais diferentes, né? Então, qual que é o tripé hoje, né? Eu quero qualidade, eu quero economia e eu quero tempo. Então, eu quero entregar a obra o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível, com o menor custo possível, né? Então, para eu conseguir, né, atingir essa meta, esse tripé, eu preciso de ter logística, além de ter gestão de qualidade de muitas coisas, mas a gente vai depois falar. É por isso que a disciplina chama implantação e logística. Só que antes de eu falar da implantação, eu preciso falar o que é logística, para eu saber como aplicar ela na implantação, tá? Então, talvez o nome poderia ser logística e implantação de canteiro de obras, mas tanto faz, né? É a mesma coisa. E a gente viu, né, que dependendo do tipo de logística que eu aplicar, minha obra pode ter sucesso ou não. A gente até falou, né, do exemplo do Maracanã e de muitos outros exemplos que você ouve aquelas velhas frases, né, é, minha obra não termina nunca, né, eu já gastei o dobro do que eu planejei, minha obra ainda não acabou. Será que foi planejado? Será que foi planejado certo? Né, são perguntas que sempre vêm aí, né, à tona. E a gente sempre falou que é importante, uma das principais coisas é o agrupamento e desmembramento de atividades. Como assim, né? Por exemplo, quando eu falo vou fazer fundação, tá, fazer fundação. E aí, o que envolve fazer fundação? Porque se eu coloco no meu cronograma fundação para me organizar, é uma coisa só. Então parece que é só ir lá e fazer a fundação, pronto, né? Quando eu conheço o processo construtivo, por isso que é importante aprender certinho todas as áreas, né, todas as disciplinas, levar tudo certinho, porque quando você faz fundações certinho, você sabe que fazer fundação não é só fazer fundação. Fazer fundação envolve escavar, envolve a sondagem do solo, o cálculo, né, que isso já vem de projeto, mas enfim, vai ter a sondagem, depois vai ter a escavação, aí eu vou ter processo de escora se eu precisar, aí eu vou fazer a armação, vou colocar essa armação, colocar, fazer forma, aí eu vou ter a concretagem, aí vai ter o tempo de cura, depois vai ter o reaterro e depois a compactação. Então, fazer fundação acaba virando aí 6, 7 tópicos diferentes. Cada um desses tópicos eu tenho materiais diferentes, eu tenho, né, situações, pessoas diferentes trabalhando. Então, isso é importante, eu desmembrar as coisas, né? Porque se eu não consigo desmembrar as coisas, eu não consigo depois realmente, de fato, entender o que cada uma delas representa, tá? Tá, então a gente entendeu o porquê da logística, depois a gente começou a falar do canteiro. O que é o canteiro de obra, né? Canteiro de obra é uma estrutura sempre de caráter provisório, né? De madeira ou de container, na qual ela é utilizada para dar suporte, né, à minha indústria da construção. Porque eu sempre falo para vocês, né? A construção civil não difere de uma indústria que fabricou essa garrafa, uma indústria que fabricou essa caneta, de uma indústria que fabricou qualquer coisa que tem em torno de vocês. A construção civil é uma indústria, né? Então, do mesmo jeito que uma fábrica de pneu, uma fábrica de caderno, uma fábrica de garrafa, eles têm é, instalações, maquinários, equipamentos, instalações de banheiro, de tudo isso para quem trabalha ali, o canteiro de obras tem que ter, né? Então, para isso, a gente fala da NR18, que é a norma que fala da implementação, logística, né, e dimensionamento de canteiro de obras. Ela sempre cita diversas outras NRs, tá? Então, não é só ela, são várias outras. Quando eu falo em EPI, é uma. Quando eu falo... Então, tem muitas NRs, a gente vai vendo elas aos poucos, tá?
são mais de 30, né, NRs no total, né, e a gente entendeu que o canteiro de obras ele vem daí, e essa cidade a gente tem alguns tipos, né, em função da geometria, em função de como meu canteiro realmente vai ser construído, eu posso ter situações diferentes. A gente viu o canteiro restrito, que é um canteiro na qual eu não tenho espaço extra para fazer nada, né? O próprio espaço da construção é o espaço do meu canteiro. Então, por exemplo, eu vou construir um prédio no centro de São Paulo que tem prédio em volta de tudo, né? Ou no centro de qualquer cidade. Eu não tenho um local, um terreno baldio ao lado, eu não tenho um espaço. O terreno vai ser praticamente a área de prédio e eu tenho que construir ali. Ali tem que ser o meu canteiro de obras e a minha obra em si. Então é o canteiro mais difícil de trabalhar e é um dos que mais ocorre em cidade grande, né? Os canteiros amplos são ótimos, né? E já são canteiros, por exemplo, geralmente canteiro amplo vai acontecer aonde? Ah, tô fazendo uma obra de um viaduto numa rodovia, né? Tô fazendo uma obra de uma rodovia também. Então tenho espaço, não preciso me preocupar, que tá apertado, porque geralmente é zona rural, então é tranquilo. Ou na cidade, num bairro novo, um loteamento, não tem preocupação com espaço, né? E também não poderia ter, porque a gente tem maquinário pesado nesse tipo de obra. E o canteiro longitudinal, que geralmente é quando eu tenho obras de saneamento, ou alguma obra, né, urbana, que trata aí, né, que trata aí da de uma construção longitudinal. Ah, vou trocar uma rede de água, vou trocar uma rede de esgoto. Então eu tenho só o espacinho ali, né, de estreito e comprido, né? Então aí eu começo a ter problema também. Ele também não é simples de lidar, tá? A gente entendeu isso na nossa aula 2. A nossa aula 3 a gente falou do planejamento logístico, né? De como, o que que eu faço primeiro, né? A gente entendeu que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Porque a gente fala assim, bom, vamos gerir um canteiro de obras. Mas se eu pular lá para o canteiro, eu tenho que falar para vocês o que, que acontece antes de eu chegar até o canteiro. O que, que eu tenho que fazer, né? Peguei uma obra e agora? O que, que eu faço? Né? Então, a primeira coisa, a gente vai ter que ir atrás do alvará. A gente viu que você vai ter que ir na prefeitura, né, verificar o código de obra da cidade, verificar exatamente quais são os documentos necessários, né, referidos lá. Olha, eu preciso do projeto tal, projeto tal, projeto tal. Cada prefeitura com seu código de obras vai pedir, depende do que é a construção. Se você for fazendo um condomínio, eu falei para você atentar nas normas do condomínio, porque muitas vezes o condomínio tem normas muito mais restritas do que a prefeitura. Então, você aprova primeiro no condomínio, para depois você aprovar a prefeitura, porque se o condomínio barra, você depois não consegue. Se você aprovar na prefeitura primeiro, depois o condomínio barrar, você vai ter que mudar o seu projeto para o condomínio e pedir uma segunda aprovação na prefeitura. Então, complica. Então, primeiro você aprova no condomínio. A gente falou que pode ser que precisa ser licenciamento ambiental, né, instalação e prevenção de algumas coisas, tá? E falamos depois dos postos de trabalho, né, dos equipamentos de proteção individual, né, e no final de tudo do HABITS. E na aula passada a gente falou de serviço inicial. O que que eu faço, né? Agora eu já consegui o HABITS, já consegui o alvará, né? Tem o alvará lá pronto. Quando termina, eu pego o HABITS, mas estou com o alvará. O que que eu faço? Então, a primeira coisa é fazer uma visita, né, ao local, fazer um levantamento topográfico, ver o desnível, ver se eu tenho água, se eu tenho luz, se eu tenho acesso a vias, se eu tenho uma rua que chega lá. Às vezes tem, às vezes não tem. Se não tiver, fazer, né, pedir a ligação disso, porque eu preciso de água, eu preciso de energia para construir. Então, primeiro eu vou fazer uma sondagem de solo para conhecer as características, vou fazer um estudo preliminar da situação do terreno ou do local, vai ter a limpeza, né? Primeiro, se tiver, vai ter demolição, então vou demolir as coisas com os devidos cuidados. A gente viu que demolição pode ser perigoso, então faz primeiro a demolição, tomando todos os devidos cuidados, vê as normas da prefeitura quanto à demolição, né? No item 5, se eu não me engano, da NR18, fala de demolição, né? Fala especificamente os critérios. Depois que fez a demolição, vai fazer o destocamento, limpeza de vegetação, caso precise. Feito a limpeza de vegetação, aí vai fazer a limpeza, né? Se tiver que cortar a árvore, tem que pedir licença para a prefeitura para cortar, tá? Vai fazer a retirada dos resíduos. Aí depois você começa os passos: movimentação de terra, né? Vai fazer terraplanagem, cuidados com contenção, ligação provisória de água e de energia, né? Tapume e placa de obra, que a gente falou que é importante ter, porque isso é norma geralmente das prefeituras. Tá? Então, e aí na aula de hoje a gente continua, né? Esse conteúdo,
Deixa eu só pular aqui, que ele não tá deixando eu pular. E a gente vai falar mais do canteiro em si, de algumas etapas de construção, tá? Eu vi agora que o pessoal, o Peterson, Victor, essa Samira mandou bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, tá? Então vamos lá, né? Então, o canteiro de obras, a gente já. Aqui, pessoal, perdão. Eu tô tentando ligar a caneta, que para vocês acho que tá aparecendo bonitinho, mas para mim ele tá. O PowerPoint não está respondendo, tá? Acho que agora. Vamos ver. Foi, agora foi. Então vamos lá. Né, o canteiro de obras é uma estrutura provisória de apoio, né, que permite a execução da obra. Então é uma estrutura provisória, ela se constrói, faço ela lá para que eu preciso, depois quando acaba, acabou. Né? E isso deixa mais difícil, porque uma indústria tem uma estrutura que fica lá pro resto da vida, né? Enquanto a indústria existir, a estrutura está lá. Eles não ficam desmanchando essa estrutura, né? Ela fica lá construída. Então não tem esse problema dessa mobilidade, né? De nada. O canteiro não. O canteiro ele começa, fica durante aquela obra e depois acaba, vai embora. E aí? Isso complica um pouco para a gente. Então é preciso que estratégias de execução do projeto sejam bem definidas, para eu saber exatamente o que o meu canteiro tem que ter, conhecer previamente todas as etapas do serviço que tem que ser ocorrer para a execução eficiente da obra, né? Então, é o que eu falo para vocês, se vocês vão executar uma obra, fundação, não é só colocar lá no planejamento, fundação, pronto. O que tem que fazer para fazer a fundação? Qual que é a fundação que você vai fazer? É um tubulão? É uma estaca? É uma estaca escavada, é uma estaca pré-moldada, é uma estaca pronta, é um radier, é uma sapata. O que você vai fazer? Uma sapata associada? Tem que saber as etapas construtivas de cada coisa. Ah, vou fazer uma estrutura de pilar, como que eu faço? Né? Quais são as etapas? Tem que fazer as formas, fazer a armação, concretada, ensaios para o tempo de cura. O que está envolvido nisso? Quais materiais? Né? Então, essa disciplina a gente varre o canteiro e eu coloquei esse conteúdo aqui para vocês, né, nessa aula, dando uma pincelada nessas etapas e falando de maneira geral, mais a critério de informar e chamar a atenção. Olha, isso que vocês têm que saber, né? Porque isso aí vai, cada área vai ter sua especificidade. Ah, instalação predial sanitária. Lá na disciplina de instalação predial sanitária vocês vão ver. Ah, é instalação elétrica, disciplina de instalação elétrica que vê. Não tem como aqui a gente reensinar instalação elétrica, instalação sanitária. A gente pergunta, professor, como que eu faço para instalar uma tubulação de esgoto? É lá de instalação sanitária. Às vezes você não viu ainda, vai ver, acontece, né? Mas a ideia é essa, né? Conhecer as áreas para que chegue aqui ou chegue na hora da obra, você tenha esse know-how geral, tá? Então, usar a estratégia de gestão, né, e os procedimentos de padronização de execução para não ter problema, né? Materiais, insumos, mão de obra, equipamento, cuidado trabalhista, visando nos resguardar durante e após a conclusão da obra. Tá, então o canteiro de obra, a gente já falou disso, só para relembrar, geralmente ele é composto por instalações provisórias do que? Eu tenho a parte administrativa, né, que vai ser onde vai ter os escritórios, né, o almoxarifado, vai ter a parte administrativa. Aí eu falei vai ser, mas é lugares separados. A gente não entendam que é na administração que vai ter o almoxarifado. Não. Tem a parte administrativa, que é o escritório, acho que não ficou claro. Tem o almoxarifado, tem baia para agregar, central de forma, de armação, né? Isso daqui, salas técnicas, tá? Engenheiro, técnico, topógrafo, tal, tal, tal. Isso aqui são instalações, né, que trabalham na execução da obra. Tem também a parte que é a parte de vivência, a área de vivência, que aí seria o alojamento, o local para refeição, cozinha, né? Quando a refeição é feita na obra, ambulatório, tá? Isso daí são áreas de vivência, tá? São áreas que são das pessoas. E o canteiro vai mudar. Eu não tenho canteiro. Vocês acham que o canteiro é igual? Não. Né? Depende, eu estou fazendo uma casa, eu estou fazendo uma obra de saneamento, estou fazendo uma obra de pavimentação, estou fazendo uma ponte. O que eu estou construindo? Em função do que eu estou construindo, meu canteiro é diferente, porque os processos envolvidos são diferentes, né? Mas uma coisa, né, a gente tem em comum, né? Sempre, na maioria das obras, o primeiro serviço sempre é terraplanagem, deixar no nível que eu preciso e depois fazer a marcação da obra. Isso sempre vai acontecer. Pode ser um viaduto, mas eu sempre vou terraplanar o local ali e aí eu vou depois marcar, né, aonde que vão ser meus elementos, tá?
Onde que vai estar tal coisa, onde que vai estar coisa X, onde vai estar coisa Y. Então, quando executar a terraplanagem e a marcação da obra, né? Algumas vezes a ordem não é exatamente essa. A gente sempre imagina que eu vou fazer terraplanagem, depois que eu terraplanei, eu faço a marcação. Depende. Dependendo do caso, eu tenho que marcar onde eu vou terraplanar. Então eu tenho que às vezes demarcar, terraplanar e depois demarcar de novo, sabe? Então, em alguns casos, é importante realizar esses serviços também antes, né? Pois o seu resultado pode ser utilizado no canteiro de obra. O nivelamento do terreno, porque às vezes o canteiro vai seja feito no nível, né, da construção. Movimentação de terra pela terraplanagem, que só pode saber com a marcação da obra realizada. Então, nem sempre eu vou fazer terraplanagem e depois demarcação. Geralmente a gente marca e aí faz a terraplanagem e depois que terraplana a gente faz o gabarito, né? Que seria uma segunda marcação. Então, a terraplanagem, a gente já falou, mas bem rapidinho na aula passada, então a gente vai falar um pouquinho mais, né? Ela consiste na movimentação de terra, é um dos principais serviços iniciais de qualquer canteiro de obras. Né, requer muita atenção. A gente falou do empolamento do solo, da compactação, porque às vezes eu tenho lá um volume calculado de 18 metros cúbicos, na hora que eu escavar aquilo 18, dependendo do solo, pode virar 20, virar 25, virar quase 30, tá? Então eu tenho que tomar cuidado, ter estratégia de técnica de construção que facilite a logística do canteiro de obras, né? Como compensação de volume de terra extraída. Então, por exemplo, eu tenho que cortar uma parte do terreno e aterrar outra. Bom, eu não vou comprar todo o meu solo de aterro. Eu sei que o que eu cortei, que eu tirei de corte, eu posso já usar no próprio aterro que eu vou fazer, já tá ali. Se faltar, aí eu trago o solo de fora, né? Volume de terra que só pode ser comercializado, o pessoal acha legal isso, né? Eu sempre achei diferente. A primeira coisa que eu cheguei quando eu fui trabalhar foi perceber isso, né? Que às vezes eu tenho um solo que sobrou. Aí você pensa, ah, vou arrumar um lugar que eu consiga, né, colocar lá. Não, o pessoal comercializa, porque dependendo da região da cidade, você vai comprar, você tem que comprar um metro cúbico de solo, tá, para você fazer aterro. As pessoas não doam, assim, ah, não, vem aqui, pode escavar aqui e pegar. Não, você compra, né? Então você pode vender. Olha, tem alguém, às vezes tem gente, geralmente o engenheiro, ele tem, né, conhece de pessoas que estão precisando, ou então fala, olha, a pessoa que faz o transporte fala, olha, tá precisando de solo em tal lugar, você não quer aproveitar que você vai fazer um corte e mandar para lá? Então comercializa isso, né? Vende, né? E os volumes que precisam ser comprados, né, devem ser adquiridos de localizações próximas. Nunca façam isso. Não é só o deslocamento, tá? O deslocamento custa caro, mas ainda não é o pior. Toma muito cuidado com compra solo de lugar longe, tá? Então eu tô aqui nesse bairro, tenta comprar de um lugar ali em torno. Não vai me comprar um solo da cidade vizinha, comprar um solo de um lugar que é tipo 20 quilômetros, porque além de eu gastar com deslocamento, e se esse solo for diferente? E se eu tô pensando num fator de compactação X, eu tô trazendo um solo. Vai sim, Gabriel. Eu estou pensando num fator de compactação X, e aí eu trago um solo de fora e o fator de compactação é Y. Então toma muito cuidado com isso. Não fica comprando solo de qualquer lugar, não, sabe? Dá uma olhada, pergunta para a pessoa, você fez sondagem aqui no Saturno Solo? Fiz. Qual que é o tipo de solo? Ah, aqui é um solo tal, 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 tal. Ah, é próximo de onde eu tô, então tudo bem. Nunca vai ser exatamente igual, né? Ah, é perfeitamente o mesmo solo, só se eu pegar dali. Mas cuidado, tá? Dependendo da região do Brasil, dependendo do lugar que você for trabalhar, você pode às vezes mudar de cidade e um solo que era arenoso passar a ser argiloso. Então toma cuidado do que você pega, porque você pode depois se complicar geotecnicamente, tá? Então, só coloquei aqui para vocês, né, uma imagenzinha que eu tenho aqui, né, uma plataforma, né, que vai de A até B. Aqui eu tenho região de corte, né, e aqui eu tenho região de aterro. Então eu não vou perder meu tempo comprando solo de fora. Eu posso pegar esse solo do corte e jogar para o meu aterro. Se não der, aí eu trago o solo de fora, tá? Às vezes eu posso ter diferentes níveis, né? Que eles chamam de platôs, né? Nas contenções de talude, muro de arrumo, estudo de contenção. Então eu já coloquei logo uma figura para mostrar, né? Às vezes eu tenho uma obra que eu tenho um nível aqui em cima, alguma coisa que eu tenho outra. Isso aqui vai lá em obra de terra ou mecânica dos solos, né? Quando eu faço um muro de gravidade, igual esse daqui. Por quê? Tá vendo? Ó? Aqui é a escavação do talude. Ó. Eu escavo um talude, né? Aí eu venho aqui, construo meu muro de gravidade, certo?
que esse muro, qual que é o conceito desse muro? É que essa parte aqui, ó, ela tá o reaterro está em cima. Então aqui é como se eu tivesse assim, ó, um carregamento distribuído, ó, né? O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que esse muro tente, isso aqui vai tentar girar esse muro nesse sentido. Enquanto esse empuxo aqui vai tentar girar o muro para cá, né? Então se eu tenho esse peso tentando tombar para cá e esse peso tentando tombar para cá, ele próprio se anula, né? Então é como se eu tivesse assim, eu tenho um muro aqui, né? Seria assim. Eu tenho um peso aqui e o mesmo peso aqui. Então se eu tenho forças iguais, uma aplicando para cá, uma para cá, elas se anulam, não vai nem para lá e nem para cá. Ele fica parado, elas se, né, anulam. Mas esse é o conceito do muro de gravidade vocês em obras de terra, né? Lembre-se de fazer sempre drenagem, né? Ó. Tem sempre uma camada de areia, porque a água que penetra, que vem, vai tender para areia, e da areia ela vem aqui para o meu barbacã, né, que é uma tubulação que sai aqui e joga. Tá, aqui é um outro exemplo, né, só que aqui já é um muro de gravidade que usa, né, o peso próprio dele para ajudar. Também um outro exemplo, né. E eu posso ter assim também, né, que aqui a gente tem um talude, ó, eu tenho, tá vendo? Sempre que eu for fazer talude, igual aqui, ó, eu tenho um desnível, né? Aí aqui eu tenho um canal que drena a água desse desnível, aí outro desnível, né? Tal, aqui eu já tenho uma contenção, um arrímio, né? Drenagem aqui também. Aqui, ó, drenagem. Então sempre eu tenho, né? Ó, drenagem, vai ter de proteção de corte, aí talude, drenagem. Aqui, né, nesse caso, deixa eu só apagar, porque eu acabei riscando um lugar que eu não queria. Nesse caso aqui, né, que eu ia falar para vocês, isso acontece muito em rodovia, né? Tá vendo? Aqui eu tenho pista, aqui eu tenho pista, às vezes uma rodovia mão dupla, né? É, duplicado no sentido de você separar, ter um canteiro no meio. Nem sempre elas estão no mesmo nível, né? Então eu sempre tenho talude, em cada desnível de talude eu tenho, né, drenagem. Entre as pistas eu tenho aqui, ó, dreno profundo, né, porque aqui é impermeável. E aqui novamente, ó, talude, tá vendo? E aqui embaixo a gente faz. Então são só elementos de drenagem, exemplos para vocês entenderem do que a gente está falando, né? Quando eu estou falando de contenção, cuidados com escora e com drenagem. Se eu não tenho uma drenagem adequada, eu posso ter um muro aí que está, né, com um empuxo do solo e da água. Então, às vezes, o peso dobra, aí complica. Mas isso aí vem lá de obra de terra. Né, a marcação de obra, gente, acontece, acho que quase toda obra, né? Depois que eu já pensei nisso, eu vou pensar, bom, obra de saneamento, obra viária, né? Isso vai geralmente com o uso de um topógrafo, né, e um teodolito, ou uma estação geral, né? Às vezes o pessoal não tem teodolito, eles pegam uma estação geral que ela faz já plano e altimetria, faz tudo igual vocês viram em topografia, né? Em edificação, depende da obra, tá, gente? Se a obra for uma obra muito precisa, nem sempre vai ser o método do gabarito que vai usar, né? Às vezes, o gabarito pode usar como delimitação do terreno, mas tem obra, por exemplo, vocês imaginam um prédio que tem 80 andares, né? Eu não vou marcar meus pilares com gabarito, mas de jeito nenhum, né? Você vai pegar e vai fazer tudo com estação, com teodolitos, ponto certinho. Você não vai fazer com gabarito. Mas a maioria dos casos, quando não é uma obra especial, o mais usado é o gabarito, né? O que é um gabarito, né? Então aqui, digamos que, tá vendo aqui, eu já fiz um aterro, né? Ó, aqui dá para ver certinho, né? Ó. Aqui, ó, eu tenho corte, né? Aqui foi cortado, ó. Tá vendo? Que tem começando um barranco. E aqui eu tenho aterro. Então tá aqui, terraplanado, meu nível. Minha obra vai ser isso aqui, ó, né? O que eu fiz? Primeira coisa, coloquei um gabarito. Coloquei aqui uma marcação de madeira em todo o entorno da minha obra. Claro que com o uso de um teodolito de uma estação, né? Para sair todo mundo alinhadinho, bonitinho. Mas eu venho e faço essa cerquinha, essa contençãozinha de madeira. Qual que é a função disso? Né? A função disso é essa daqui, ó. Digamos que eu tenho. Deixa eu tentar apagar aqui, ó. Digamos que eu tenha, né, que colocar um pilar aqui, lá no meu projeto. E aí, esse meu projeto fala: esse pilar ele tá a 2 metros, a 3 metros daqui, e aqui no meio ele tá a 2 metros daqui. Como que eu vou marcar esse cara aqui no meio? Você vai medir aqui, ó, esses 2 metros, vai bater um prego aqui. E lá do outro lado você vai fazer a mesma coisa, vai medir 2 metros, vai bater um prego aqui, né? E com uma linha, que a linha sempre esticada, ela vai ser reta perfeita, eu venho aqui, amarro uma linha aqui e eu passo essa linha lá pro outro lado. Então ela vai ficar perfeita aqui. Então eu sei que meu pilar vai estar nessa linha de 2 metros.
E aqui eu faço a mesma coisa, meço 3 metros, bato um prego aqui, meço 3 metros aqui, bato um prego aqui. Venho aqui e passo uma linha entre esses dois pontos. Tá torto, mas vocês entenderam, né? Passo uma linha daqui até aqui. A hora que as linhas se cruzam perfeitamente, ali é o ponto que vai ser meu pilar. Né? Então, por isso que é importante. Aqui no desenho eu fiz lá para aparecer, tá vendo? Eu tenho uma estaca, né? O gabarito. Tá, isso eu marquei para marcar um pilar. E parede? Mesma coisa, dá para fazer também. Aqui é uma parede, ó. Né? O que que ele fez? Ele sabe que o gabarito está aqui e aqui vai subir uma parede. Então ele bate aqui, né, dois pregos em função de uma distância aqui, ó, mede a largura da parede, bate outro prego. E aí ele passa duas linhas aqui paralelas. Passou essas duas linhas, ele vai construir minha parede aqui dentro dessas duas linhas. Ele vai subindo aqui meus blocos, né? Para ficar alinhadinha, né? Pra ficar certinho minha parede. Tá, aqui a gente tem a marcação de pilar, ó, né? Tá vendo? Bem no encontro da linha. Ele tá aqui, tá meio fora, né, gente? Não tá bem no encontro da linha. O encontro da linha seria mais ou menos aqui, ó. Mas, né, bem no encontro da linha, o que que você faz? Você vai lá e pega uma outra estaquinha e bate e marca. Aqui é um pilar. Então, na hora de furar com a broca, né, ou o que quer que seja que eu vou furar ali para colocar minha estaca, a minha fundação, ali vai ser o meu centro de gravidade da fundação, para conseguir referenciar. Tá bom? Então tá. Marquei meu gabarito. Então agora eu posso começar a minha obra, né? Vou falar um pouco de cada etapa, tá? Então, primeira etapa, marquei o gabarito, vamos começar a fundação, né? Fundação pode ser rasa, pode ser bloco, sapata, né? Sapata é o tipo mais utilizado. O radier, que é uma fundação superficial, que é uma laje, né, superficial, e aí pode ser profundo, como um tubulão, pode ser alguma estaca, que pode precisar de bloco de ancoramento, né? Isso aí entra em fundações. Mas vocês precisam ter, né, essa ideia. Quando eu falo em fundação, aqui eu estou vendo aqui um exemplo, tá vendo aqui? Eu tenho forma aqui atrás, eu tenho armação aqui, eu tenho a fundação aqui embaixo, aqui eu tenho, né, aqui é uma sapata associada, tá vendo que eu tenho uma viga aqui, ó, né, que não foi concretado ainda, mas eu tenho uma viga de ligação aqui, ó, entre os sapatos. Aqui é uma sapata associada. Provavelmente eu tenho mais momento em um lado aqui e mais momento aqui. Então isso aqui está tentando fazer isso aqui girar. Então associa elas para elas se travarem, né? Eu tenho que pensar que eu tenho que escavar o entorno disso aqui tudo, né? Eu não posso escavar só no lugarzinho, tá vendo? Escava longe, ó. Aí eu faço, tem a forma, espera secar, tira a forma, reaterra isso daqui, compacta, né? Então não é só uma etapa, são vários processozinhos, né? Que tem que ser realizado. Então eu não posso pensar assim, vou fazer fundação, acabou. Não, né? São várias, eu tenho que desmembrar isso em etapas. Né? Fiz a fundação, qual que seria a próxima etapa? Estrutura, viga, pilar, laje, telhado, tudo que eu preciso colocar que seja estrutural, né? Escada. Mesma coisa, o que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa é fazer a viga baldrame, que a viga baldrame que entra na fundação, né? Mas depois eu subo meu pilar, né? Faço meus pilares, aí eu tenho que fazer a armação, colocar a forma, concretar, esperar secar. Secou, vamos fazer laje. Vai fazer as escoras, fazer a forma da laje, vai colocar a armação, não sei se é pré-moldada, se vai ser laje maciça, laje nervurada, não sei que tipo de laje. Faço minhas escoras, concreto minha laje. Aí secou, beleza. Agora vai lá e faz o pilar de cima e aí vai, né? Então demora, tá? E tem que tomar cuidado com tudo isso. Tem escora, tem material, tá já deixando a compatibilização de projeto. Tá vendo aqui as mangueiras aqui, a de tubulação elétrica, tubulação hidráulica, já tá tudo certo, o projeto tá compatibilizado. Tem que ir olhando tudo isso ao decorrer da obra. Né? E tudo isso daqui vai afetando o canteiro. Quando eu estou aqui, o canteiro está de um jeito. Aqui, o canteiro precisa de outras coisas. Né? Depois a alvenaria. Então, quando eu começo já aqui, secou esse andar de baixo, pode começar a alvenaria. Tá vendo? Então, os blocos estão aqui já. Ó. Então, já começa a alvenaria. Aí pode ser bloco cerâmico, bloco de concreto, alvenaria estrutural, drywall. Se for alvenaria estrutural, não vai ter pilar nem viga. Vai ser direto parede, né? Porque ela própria suporta o peso próprio dela. Pode ser drywall e tem um monte de outros sistemas construtivos. Então eu vou começar a subir minha alvenaria, né? Subir meus blocos, minha estrutura de fechamento. Isso daqui, né, instalação, às vezes vem antes, às vezes vem depois, às vezes vem durante. Não sei exatamente, depende. Né? Às vezes tem que já ir compatibilizando antes, ó, tá vendo? Não é simples, ó. Né? Então, instalação de água, de esgoto, elétrica, comunicação, internet, você tem que estar tudo já pensado como que vai passar, porque quando eu for construir uma estrutura, tem que estar tudo isso já aqui, né? Passado da devida maneira.
E aí, por fim, acabou isso, eu vou chegar nos acabamentos. Então, aqui eu tenho várias etapas. Chegou no acabamento, eu vou pensar revestimento, piso, tinta, alguma textura de parede, de teto, gesso, louça, metal, torneira, porta, vidro, janela. E aí vai, gente. Acabamento é a parte que dá mais trabalho. Pra mim, eu sempre falo. Todo mundo fala assim: acabou a estrutura, acabou a alvenaria, chegou no acabamento, agora vai acabar. O acabamento é onde acaba a força, porque não acaba nunca, né? Gabriel, a pergunta do Gabriel é uma pergunta ótima. O tempo de cura para retirar o escoramento são de 28 dias ou ele varia? Depende. Na verdade, depende nem do tipo de laje, depende do tipo de concreto que você usa. Porque é assim, ó. Digamos que eu quero construir rápido, Gabriel. Eu preciso que a minha obra vai rápido porque eu tô com pressa. Então eu falo assim, olha, eu vou colocar um aditivo no meu concreto, no meu traço, de cura, para curar mais rápido. Então eu sei que o meu concreto tem que ter um FCK de 30. Só que em 8 dias de cura ele já chegou em 25. Chegou em 20, vai. Bom, 25 é demais, né? Chegou em 20. Atingiu já aí 70, né? 65% mais ou menos do que tinha que dar. Legal. E eu sei que em cima desse andar que eu quero que o concreto seca rápido, essa laje, o meu peso é só de 15. Então eu falo, opa, se em 7 dias já chegou, por mais que tá escorado, eu não vou tirar, eu já posso começar a montar a estrutura aqui de cima. Já posso ir fazendo armação, já posso ir colocando forno, porque não vai dar o peso ainda que isso aqui chegou. E aí, quando eu tirar a escora daqui, depois de talvez, digamos, eu falei em 5, aí você vê que talvez em 15 dias chegou já, né? Em vez de 30, tá já em 27. Isso aí você vai ter que saber pelo traço do concreto, pela definição do traço, pelo dimensionamento. Chegou já quase nos 30, que é o que precisa para projeto. Ah, então agora já está, né, quase bom. Já posso descorar aqui, já passar essa escora para cima, já terminar de montar meu sistema. E aí, sei lá, nos 20 dias deu tudo certo, eu já posso concretar. Então depende, né? Geralmente o pessoal que quer construir rápido, é prédio de 20 andares, 15 andares, eles já usam concretos que tem um tempo de cura mais rápido, para eles não ter que esperar. Porque imagina cada andar um mês. Se o prédio tem 20 andares, seriam 20 meses, porque 28 dias é um mês. Então seria 28 meses de andar, cada mês um andar. Eles não fazem, né? Eles fazem um concreto que seca aí nos 15, seca ali nos 13 dias, já dá resistência mínima para eu pelo menos começar a montar. Então, a hora que eu tiro uma escola, eu já tô com o outro para concretar, já tá tudo pronto. Aí eu concreto. Aí concretou, já vou fazendo a mesma coisa, já vou mantendo de cima, deixando tudo certo. Tirou a escora, já concreta, né, para não perder tempo, não tem que ter esse controle. Então isso depende muito mais de qual concreto que você usa e qual que é a carga. Então essa é a ideia, sabe? Pensa, olha, eu tenho uma carga X e estou usando o concreto X, né? O que que eu posso fazer? E aí, essa é a lógica, tá? Em função do peso que você tem, de qual material você está usando, de qual tempo de cura. Você que tem que gerar esse balanço. Ah, é só uma casa térreo, tal, vou deixar secar 28 dias. Não tem problema, não precisa gastar com concreto mais caro. Deixa os 28 dias secar. Ah, não, é uma coisa de 40, 30 andares. Talvez tenha que ir mais rápido. Eu não posso esperar 40 vezes 28 dias, vai demorar muito. Então vamos usar um concreto que seca mais rápido, que tem um FCK maior, e ele vai chegar num FCK que já resiste o peso ali em menos tempo. Tem que ter esse balanço de projeto, tá, Gabriel? Mas ótima pergunta, isso é legal. Nem sempre. Isso, não precisa. Entendeu? Se você chega numa resistência que aguenta já, você não vai fazer, não pode ser loucura, né? Mas se você chega numa. Você sabe que experimentalmente você vai fazer corpo de prova, vai romper, vai ver. Olha, realmente, aos 15 dias já chega numa resistência que aguenta a forma, aguenta tudo aqui que tá aqui em cima, né? E aí eu já posso ir montando aqui a estrutura aqui de cima, e depois, quando chegar nos, sei lá, antes dos 28, nos 20 dias, eu já posso tirar essa escória, já colocar ela para cima e já depois concretar. Então, em função disso, você vai girando. É você que define, na verdade. Porque tem concreto de tudo quanto é jeito, né? Tem concreto que seca rápido, concreto que demora. Aí depende, vai do que você define, tá? Mas muito boa pergunta, né? Porque é uma coisa que às vezes parece que é simples, mas muita gente às vezes não conhece. Né? O acabamento, que eu falei para vocês que é a parte que fala que tá acabamento, mas acabamento é só o nome, tá, gente? Quando vocês forem trabalhar e chegar no acabamento, vocês vão falar por que que chama acabamento? A gente sempre brinca, né? Não é acabamento de nada. Porque chegar no acabamento é muita coisa. É torneira, é chuveiro, é instalação elétrica, é lâmpada, é
espelho, e é muito material, é muita coisa. O acabamento geralmente é a hora que você tá assim, já tá no final, você tá já exausto e não acaba. É enorme, é muito material. É muita coisa, mas é a parte que você vai pôr no ponto final, mas demora, tá? Acabamento não é uma parte assim de. Aí sempre todo mundo tem ideia, né? Chegou no acabamento, acabou. Não é, tá, gente? Geralmente demora. Tá? Então, algumas obras, tá? Já vou falando, algumas construtoras, eles conseguem ISOs, né? Então, isso ajuda muito para concorrer em licitação, para pegar projeto grande, que são ISOs de gestão de qualidade, né? E isso geralmente está associado, né, a esse SIAC, que é o Sistema de Avaliação de Conformidade de Serviços de Obras, né? Que é o quê? É uma implantação de técnicas que vão contribuir, né, na implantação da logística no canteiro de obras e para que eu consiga gerir todas as etapas que eu falei para vocês, né, sem ter problema. Sem ter problema é muito difícil de acontecer. Toda obra dá alguma coisinha. Mas tentando ser o mais rápido possível, com o menor custo possível, né, e no menor tempo possível. Tá? Então, os procedimentos de execução de serviços, né, que são os documentos necessários, eles chamam de documentos, mas são as normativas, né, as etapas que têm que ser seguidas, os memoriais que eu tenho que ter para que, olha, eu tenho que finalizar a fundação para começar a estrutura, o passo a passo para a execução disso, é muito bom que esteja tudo muito bem organizado. Então, o engenheiro que vai executar, ele tem que saber fundação, qual é a norma, quais são as regras de execução, qual que é a norma de segurança do trabalho quanto a isso, quais são os materiais que eu preciso ter, isso tudo tem que estar organizado, eu não posso deixar assim, vou fazer fundação amanhã, aí chega a manobra e fala, tá, o que a gente precisa, vamos ver, isso não dá certo, tem que já estar tudo organizado, porque as pessoas que vão executar a fundação, os pedreiros, serventes, mestre de obra, eles sabem fazer a fundação, o cara sabe fazer a forma, né, ele tem experiência em fazer forma, o cara sabe fazer a armação, só que você tem que saber qual que é a armação que vai fazer, qual que é o aço que vai usar, né? O engenheiro geralmente não vai lá e fica lá fazendo a armação, ele vai olhar, vai coordenar, olha, esse espaçamento aqui tá fora do projeto, o projeto falava que era tanto, isso aqui tá fora, vamos escavar hoje porque, né, amanhã vai acontecer tal coisa. Você que vai dar esse norte, as pessoas vão ir fazendo, né? Então é importante saber, né, ter essa noção. Como que eu faço isso? Senta com calma, pega a fundação. Bom, é uma fundação sapata. Vai lá no seu material de fundação ver. Como que executa uma sapata? Sapata é executada pelos pontos A, B, C, D. Qual que é a norma? Norma tal. Pega a norma, lê a norma. Precisa de ter isso, 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 isso. Então vai lá, faz um memorial, descreve para você mesmo, para você. Escreve para você. A sapata é executada de forma A, B, C, D, E. Os passos são A isso, B aquilo, C aquilo, D aquilo, E aquilo, F aquilo, H aquilo. Isso é você que faz para você conseguir se organizar. Tá? Porque ninguém vai conseguir ter esse conhecimento de como se organizar. É só você que vai ser o engenheiro, né? E isso eu não vou fazer agora que a obra já está lá rodando. Eu tenho que fazer isso antes do início da obra, né? Porque eu preciso de ter uma leitura de tudo que é necessário no projeto. Eu preciso pensar, bom, se eu vou fazer estrutura, né? Olha, tá falando que vai ser feito assim. Eu preciso, então, essa questão que o Gabriel perguntou é muito importante. Será que eu vou esperar 28 dias? Ou será que eu vou fazer um concreto mais rápido? Qual que é o impacto disso? Vai demorar? Não vai? Adianta eu fazer um concreto mais rápido? Se às vezes eu não tenho mão de obra para ir jogando para cima essas formas e fazendo tudo isso? Não tem. Então, às vezes é melhor eu deixar mesmo os 28 dias, porque são só 3 andares, por exemplo, 4 andares, deixa os 28 dias, né? Porque eu não tenho mão de obra para isso. Não, eu tenho mão de obra, é um prédio de 30 andares, então manda brasa, né? Vamos fazer um concreto mais rápido. Então, ao realizar esse procedimento, vão ser realizadas fichas de verificação de acompanhamento. Isso aí você faz para você, né? Você começa a pensar, bom, fundação, o que tem que estar de acordo com o quê? Você próprio faz fichas de verificação para você verificar, e tudo isso fica registrado no diário de obra, né? Então, criação de procedimento memorial descritivo, gente, com instrução para você e talvez para outra pessoa, isso é muito importante, porque parece que é tranquilo mostrando aqui no slide, né? Mas a hora que você chega lá, é muita coisa ao mesmo tempo, é muito detalhe, você tem que estar a par de tudo, você tem que estar afiado, falar o português, você tem que estar afiado, você tem que estar ali, né? Tem que estar a sua mente, seu conhecimento tem que estar 10 de 10. Porque toda hora alguém para e te pergunta, e isso, e aquilo, e agora, e aquilo lá, e aquilo. Você tem que estar tudo, tem que estar pronto. Então você tem que estar estudado antes, tem que estar pronto. Quando vai passando o tempo, que você faz 1, 2, 3, 4, 5 obras, isso acostuma. Você começa já a saber, meio que sabe, fica inato em você, igual cozinhar. Primeira vez que você cozinha, você tem que
saber que você tem que colocar isso aqui, você tem que fazer isso, porque senão vai ficar assim, eu ponho o sal e provo para não ficar salgado. É uma metáfora boba, mas é uma metáfora que funciona. A primeira vez que você cozinha, todo mundo fica, né, ali tem que fazer perfeitinho, tem que saber o que eu tô fazendo, senão vai dar errado. É a mesma coisa, a primeira vez tem que estar tudo muito bem certo e ainda assim pode não ficar gostoso, né? Depois, com o tempo, quando você cozinha todo dia, você começa a chegar na cozinha e você vai fazendo, você nem sabe, você nem percebe, porque já está automático em você, né? Então sempre toma cuidado, né? Engenheiros de alto escalão, que fazem obras muito grandes, eles nunca deixam isso de lado, né? O pessoal que constrói mais casa, coisa pequena, às vezes eles vão ficando mais, né? Vão deixando, porque são coisas simples, sempre a mesma coisa. Agora, o cara que sempre trabalha com ponte, com viaduto, com estrada, com prédio alto, ele nunca abandona isso. E é o certo, é nunca abandonar isso, sempre ter esse controle. E às vezes, gente, uma vez que você faz, ele já fica pronto para sempre. Você vai só mudando uma coisinha ou outra para você, tá? Então, por exemplo, né, eu coloquei aqui esse print, uma pessoa que esse print caiu do céu aqui, né? Um exemplo bem simples que ninguém pensa, né? Vou armazenar cimento na minha obra. Cimento tem que ter um cuidado específico. Eu não posso, não pode estar em contato com a umidade. Se eu não tiver tido, né, não tiver pensado nisso antes, né, se eu não tiver olhado para essa questão de que o cimento não pode tomar umidade, pode ser que chega na hora da obra, lá na hora que chega o caminhão de cimento, eu armazeno no lugar e amanhã dá uma chuva, eu estrago todo o meu cimento. Então é uma simples etapa, armazenamento do cimento, mas tem que tomar cuidado onde que vai armazenar esse cimento. Então tudo tem que ser pensado, entende? Eu não posso chegar lá e ir fazendo. Tá, então só coloquei aqui, né? A gente sabe que o cimento ele não pode estar no chão, tem que estar protegido de umidade, porque senão ele já reage ali e já fica todo empedrado, né? Então, a partir dessas definições, a gente tem diretrizes, né, de como será a composição e o funcionamento da obra. Então, é possível analisar e conceber o canteiro de obra de forma muito mais eficiente. Coloquei um exemplo aqui, mas a gente vai ver muitos outros, só para vocês lembrarem, né? O canteiro de obra, onde eu vou ter aqui a área de obra, né? Aqui, por exemplo, barracão de material perecível, banheiro de funcionário, material de carga e descarga, água, areia, brita, bloco, cavalete de madeira para fazer forma, barra de aço e edica usada como barracão durante a obra, né, local de fazer alguma coisa. E montagem aqui, né? Bancada de montagem de madeira. Então é só um exemplo para vocês entenderem, né? Aqui é uma obra pequenininha, uma casinha. Tá, então você já deve ter percebido que estão atrelados aos estudos de definição de planos logísticos, né, e que orienta a condução da obra, né, o quê? Né, normas, sempre tem muita norma. Então, sempre que vai fazer um canteiro, tem que estar amparado por normas, onde cada serviço deve estar normatizado, bem como o layout do canteiro, visando também atender às exigências trabalhistas de acordo com a NR18, tá? Então, de forma a conceber os espaços de circulação, né, a indicação para serviços de demolição e fundação, a carpintaria e aço, estrutura de concreto, vai ter norma, estrutura metálica, soldagem tem norma, escada tem norma, rampa tem norma, proteção de queda tem norma, movimentação de pessoas e materiais, indicação à relação serviço de alvenaria, né, revestimento, acabamento, telhado, instalação elétrica e hidráulica, uso de máquina e equipamento, equipamento de proteção, proteção contra incêndio, entre outros, tá? E assim, cada um vai ter suas normas, aqui são áreas da engenharia civil que você vai estudando ao decorrer do curso, né? E além disso, visando melhorar o desempenho das obras, foi criada a NR, né, NBR 15.565, que chama Edificações Habitacionais o Desempenho, né, que ela trata de critérios para projeto e sua execução. E ela prevê para construtoras, né, e incorporadoras a necessidade de criar um manual para a obra informando prazos e garantias, orientações e manutenções de como, bem como as assistências prestadas após a entrega da obra, tá? Exigindo habitabilidade, segurança e sustentabilidade. Se você entrega a obra, construtora tem que fazer. Construtora e incorporadora tem que fazer um manual para quem comprou, para quem pagou pela construção, dando as indicações, né? O que, que tem que ser olhado, tá bom? Bom, pessoal, por mais, né, o conteúdo da aula de hoje é esse. A gente tem aqui esses 6 minutos finais que eu sempre deixo para conversar com vocês, tirar dúvida, ver se tem alguma coisa que não ficou claro, tá? Então pode ficar à vontade para perguntar.
Tudo certo, gente? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Gabriel, o documento chama memorial. O documento prescreve tudo que foi feito. Ah, tá. Tudo que você vai fazer, você chama de memorial descritivo, né? Tem memorial de cálculo, que é quando você explica como que você calculou. E o memorial descritivo descreve como que vai ser executado, né? Tudo que você já fez na obra chama de diário de obra, né? Um caderninho ou um documento na qual todas as etapas que foram executadas na obra você deixa registrado. Ó, segunda-feira tal foi feita a fundação, escora, nananana. Então, quando eu estou fazendo, vou executar ainda, eu faço um memorial descritivo. Quando eu estou guardando essa informação do que eu já fiz, é o diário de obra, tá? O Leonardo perguntou, professor, esse tipo de experiência logística é mais adquirida no estágio? Ajuda, Leonardo, tá? No estágio, às vezes, eu, pelo menos, vou falar de mim, tá? Por experiência própria. Eu entrei no estágio muito cedo, né, na graduação, então eu fazia estágio, eu conseguia um estágio, tinha uma prova, uma seleção, né, na universidade pública, eu fazia estágio na universidade, né, no setor de obras dentro da própria universidade, setor de construção civil da universidade pública. E eu entrei no estágio no segundo ano da graduação. Então, eu fiz o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Eu fiz estágio fazendo cálculo. Então, eu não sabia nada quando eu entrei. Assim, eu entrei totalmente perdido. Não sabia onde que estava, o que estava acontecendo. Né? E aí eu achei muito legal, porque eu via coisas na obra, lá nas obras, né? Eu entendia meio que em geral. Quando eu chegava na disciplina, por exemplo, eu via coisas de concreto que eu não tinha feito nem material de construção. Quando chegou o material de construção, foi da relação água-cimento. Aí eu falava, poxa, por isso que o pedreiro lá na obra, o pessoal, né, meu chefe, falava para molhar o bloco de concreto, porque ele absorve água, vai mexer na minha relação água-cimento. Né? E essas questões de etapa de obra eu também nunca tinha muito notado. Eu sempre via que o meu chefe andava com uma planilha, que ele ia marcando coisas e ele fazia essa planilha. Eu nunca entendi muito bem por que que era aquilo, né? Porque eu estava antes da hora ali. Quando chegou na logística de canteiro, gestão de obras, né? Aí eu comecei a ver essas coisas, eu falava, nossa, ele tem uma planilha de controle, ele tem um memorial descritivo, só que era para ele, né? Às vezes ele deixava com o mestre de obra alguma orientação, né, no sentido, mas era para ele, porque ele precisava ter controle do que estava acontecendo, tal. Então, assim, né, se você tivesse entrado antes de ter essa disciplina, talvez você não ia saber o que estava acontecendo, mas agora isso ia te ajudar. Você ia olhar e falar, ah, é isso que está acontecendo, né? Mas se você entra depois de agora, né? Você já entra com esse olhar, tá? Então você tem duas coisas que acontecem, tá? Eu já vou avisar vocês. Você pode entrar num lugar que tenha tudo isso acontecendo e você fala, nossa, tô vendo. E você pode entrar num lugar que não acontece nada disso, tá? Porque a gente tá ensinando para vocês isso para que seja eficiente, mas tem muita gente que trabalha de qualquer jeito e não faz nada disso, né? E aí tem aquele monte de problema. Mas de qualquer jeito, gente, é aprendizado, tá? E quem tá com dificuldade, sempre falo, gente, olha, não tá conseguindo estágio, tá difícil. Muitas vezes o pessoal quer estágio remunerado, né? Eu sei que é difícil. Eu consegui, mas foi assim, né? Tipo, eu fiz uma prova lá tal, mas é uma coisa, uma oportunidade que eu sei que não é todo mundo que consegue, não é tão simples, né? Vai nas obras, gente. Entra, chega lá, né? Eu já falei pra vocês que eu fiz dois, fiz um remunerado e o outro eu só passava lá uma vez por dia, né? Ficava ali na hora do almoço, eu ficava lá. Vai nas obras, conversa com o engenheiro, deixa um currículo, fala, olha, eu quero uma oportunidade, eu queria aprender, nanã. Não precisa ser remunerado. Por mais que a pessoa fale, mas eu não vou fazer estágio que seja remunerado, mas o estágio não é para você ganhar dinheiro. O estágio é para você aprender a ser o profissional que você vai ter que ser. Então, por mais que você não esteja recebendo, né, um salário para estar lá, mas você está investindo em você. Eu sei que às vezes é difícil, porque tem que gastar com condução, tem que gastar com ônibus, mas se você puder fazer não remunerado e conseguir, eu dou um conselho, façam. Porque o estágio que eu mais aprendi foi o não remunerado, porque o estágio que eu ganhava era o estágio que eram coisas pequenas, pequenas reformas, óbvio, não tinha coisa muito grande, né? O estágio que era não remunerado era um prédio, era duas torres de 20 andares, que estava lá subindo e eu olhando, né, acontecer tudo. Eu vi da fundação até colocar
última borrachinha lá, né, na parede, da última pincelada de tinta, né? E foi o que eu mais aprendi. E eu não recebia nada, né? Eu passava na frente da obra, pedi para entrar e fui, e foi indo, né? Então, assim, tentem, sabe? Vai atrás, corre atrás. Não fique esperando aparecer uma vaga de estágio. Porque às vezes a pessoa fica esperando chegar a vaga de estágio. Às vezes aparece, já é alguém que conhece alguém que entra, tal. Então, vai atrás, corre atrás, que consegue sim, tá? Tem local para todo mundo. É um conselho que eu dou. Mas dá trabalho, viu, gente? Alguém mandou aqui, tá como nome, custou eu conseguir. Eu entendo que dá trabalho mesmo. Não é uma coisa assim que você vai procurar estágio hoje e amanhã você já tá trabalhando, tá? Às vezes você fica 2, 3 meses, 6 meses ali até que você consegue, mas consegue, gente. Todo mundo consegue, tá? Todo mundo vai conseguir, vocês vão ver. Nossa, gente, a gente já deu nosso tempo, tá? Então a gente se vê semana que vem. Se cuidem, tá bom? Bons estudos, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.